a palavra para falar sobre o sistema tributário no setor de bebidas, Dr. Oxandro Gonçalves, advogado, mestre em Direito Econômico pela PUC Paraná, doutor em Direito Comercial pela PUC São Paulo, professor da PUC Paraná nos cursos de graduação e pós-graduação. No meu caso, eu vou tratar a tributação. Pois bem, para que a gente possa compreender, e eu vou roubar um pouco das apresentações do Fernando e do Dr. Hugo, é preciso nós entendermos também como está dividido o setor de bebidas. Então, em 2009, né, o último levantamento, nós tínhamos essa divisão. Essa divisão ela é uma divisão praticamente que se mantém estável nos últimos anos. Então, eu tenho ali a marca líder, né, com uma participação, e a importância dos regionais. Muitas vezes, o regional ele é desconsiderado, só que, se você observar, o regional ele representa, se você considerar essas três unificadamente, uma terceira força praticamente com a mesma participação do mercado dessas três outras grandes empresas. Se você observar, ela tem uma participação também relevante se você considerar o líder, né, aproximadamente 40%. Então, o regional é uma força no setor de bebidas e ela tem justamente essa particularidade que eu mencionei aqui da Cine, né? Ela está vinculada, muitas vezes, a memórias, laços de infância, e elas estão vinculadas a uma determinada região que a caracteriza. Em cerveja, e aí eu faço a distinção das bebidas frias das bebidas quentes, né? Bebidas frias, basicamente, água, refrigerante, cerveja, hidrotônicos, energéticos, né? Bebida quente, geralmente, é o vinho e cachaça. Aqui nós temos a cerveja é altamente concentrada em função da existência de poucos concorrentes no setor, né? Nós temos a Ambev aí com aproximadamente 70% do mercado, são dados de 2009, da Nielsen. Eu não vou abrir por marcas, mas aqui a marca campeã é a Skol, salvo engano da minha parte, né? A Skin Carioca com uma representatividade, aqui é Petrópolis, a Fenza, então seria algo como Kaiser, Itaipava e a própria Skin, ou Nova Skin, né? Aqui a marca líder é a Skol, e daí as outras com uma representatividade muito menor. Então, esse é o setor para que você possa compreender como estão ajustados os players do mercado no setor de bebidas frias. Muito bem, como é que funcionava o sistema de tributação anterior? Então, nós tínhamos uma norma, e essa norma estabeleceu no seu artigo 3º o sistema de tributação fixo, né, como falou o Dr. Hugo Funaro. O que basicamente essa norma estabelecia? Bom, ela estabelecia classes, né? Ela partia de uma presunção que era representada por uma tabela, que é a TIP, tabela do imposto de propriedade do IPI, né? E ele corresponderia ao quê? Eu vou ter um valor determinado para um certo produto. Então, eu tinha uma divisão, basicamente, em produtos de água, cerveja, refrigerante. Eu não tinha uma segmentação, pode observar, por marca. Eu tinha uma segmentação por produto, capacidade e recipiente. Mas o que chamava a atenção do artigo 3º era uma disposição que remete ao princípio da igualdade. Por que remete ao princípio da igualdade? Porque ele vedava expressamente uma distinção. Então, se eu tinha um produto refrigerante, eu não poderia fazer distinções dentro do produto refrigerante. Se era refrigerante, ele pagava o mesmo imposto e ponto final. Se eu tinha uma bebida cerveja, produto cerveja, todos pagavam o mesmo tributo. Então, havia uma tributação igual, baseada num IPI fixo, numa pauta fiscal que era designada pelo Poder Executivo. O problema é que, na prática, isso não funciona, né? Ou não funcionava, né? Até porque a legislação foi modificada. Não funcionava por quê? Não funcionava justamente porque eu não tenho igualdade entre os players do mercado. A própria divisão do mercado já demonstra isso. Claro que aquele que detém uma parcela significativa do mercado tem um conjunto de responsabilidades, até muitas vezes maior do que os demais, mas ele também tem os benefícios de ser dominante no mercado, né? Ele determina preços, ele fixa um certo segmento, né? Ele cria segmentos, ele tem a capacidade de criar segmentos. Isso é algo interessante. Quando eu tenho um player grande, eu posso citar no mercado de cerveja, por exemplo, o litrão. Era algo que, quando foi lançado, de um modo geral, as pessoas viam com certo ceticismo. Mas como você tem um player, o dominante do mercado, fixando uma tendência, aquilo acaba se tornando algo que os outros acabam seguindo. Então, você tem que observar o poder do agente no mercado, o poder daquele agente econômico num determinado mercado, que daí tem as definições de mercado relevante e assim por diante.
Como é que funciona o novo sistema que foi exposto pelo Fernando e pelo Hugo anteriormente? Bom, eu vou fugir um pouco da explanação deles, da norma especificamente, mas vou contar a história de como se chegou ao novo sistema. Muito bem. Em primeiro lugar, é evidente que houve uma grita dos fabricantes em função do que eles estavam perdendo competitividade, e aí não é muito uma questão de eficiência. Quer dizer, eu consigo ser eficiente na minha produção, mas quando um fator externo, como o tributo, passa a me prejudicar, não há eficiência que consiga fugir daquela tributação. Então, a eficiência em termos de qualidade, em termos de distribuição, de logística, eu até consigo ter. O que eu não consigo é brigar com um tributo que é tido por igual. Então, a história do novo sistema começou a ser construída por essa indignação. A Afrebras, na época, foi criada em 2005, se eu não estou enganado, ela que começou a puxar essa discussão. Num primeiro momento, e aqui vem o link com a concorrência mais uma vez, nós acionamos o SBDC, que é o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é composto basicamente pelo CEAI, SDE e o CAD, né? No caso da CEAI, nós, na época, representando a Afrebras, fizemos um protocolo de uma representação na Secretaria de Acompanhamento Econômico, cuja competência importa, inclusive, a possibilidade de modificar uma norma tida por anticoncorrencial. Então, com base nesse fundamento, houve uma provocação pela Afrebras da SEAI, que é a Secretaria de Acompanhamento Econômico. Vai ver que o processo está paralisado desde então. Na época, nós fomos convocados, eu, na oportunidade, tive o prazer de acompanhar o Fernando, e a pessoa que nos atendeu falou o seguinte: vocês estão cobertos de razão, mas nós não podemos escrever isso. Espera aí, então como é que nós vamos resolver isso? Não tem problema, nós vamos encaminhar esse assunto dentro do governo e vamos tentar modificar essa norma. Bom, esse foi o primeiro lance da grande história. Posteriormente, como destacou o doutor Hugo, nós tivemos o artigo 146A, quer dizer, o tributo influenciando a concorrência. E ele lembrou bem, existem duas possibilidades, no mínimo, de eu ler esse dispositivo. Uma das formas é justamente eu imaginar que o não pagamento de um tributo gera concorrência desleal, né? Influencia a concorrência. Nessa mesma época, foi reconhecida aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região a inconstitucionalidade da pauta fixa do tributo. Então, o Tribunal Regional Federal, no incidente de inconstitucionalidade, uniformizou a jurisprudência e considerou aquela norma inconstitucional. Ou seja, aí vejo como as decisões judiciais são interessantes. Isso daqui não foi discutido por um fabricante, foi discutido por um distribuidor. Ele ingressou com uma determinada ação para pedir um crédito de IPI que ele teria, e o tribunal disse: não, espera aí, isso não é caso de crédito. E o desembargador suscitou o incidente de inconstitucionalidade. Quer dizer, não foi o contribuinte, que foi o próprio relator. Ele disse: não vou julgar o mérito do seu pleito, isso aqui é inconstitucional na sua gênese. E suscitou o conflito, o incidente de inconstitucionalidade, e o incidente de inconstitucionalidade foi julgado procedente, ou seja, a norma passou a ser inconstitucional. Ou seja, quem fabricava refrigerante, cerveja, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pela inconstitucionalidade, em tese, não precisaria mais pagar o imposto. É inconstitucional. A forma de cálculo do imposto é inconstitucional. Mas a norma na federal, como é que eu poderia ter uma norma para os estados das outras regiões e ter uma norma diferenciada para as regiões do Sul? Tudo isso começou a apressar a constituição de uma lei, além dos fatores políticos, evidentemente, e aí veio a aprovação da Lei 11.727, logo em seguida alterada a lei no site do Planalto. Essa norma foi editada, salvo engano da minha parte, numa quinta-feira. A medida provisória, alterando a norma editada na quinta, foi editada na terça-feira. Quer dizer, no final de semana, a norma que havia sido recentemente aprovada foi totalmente alterada numa medida provisória. Quando isso aqui foi para o Congresso, eu estava presente nesta reunião também de lideranças, o Congresso falou o seguinte para o governo: olha, isso é um desrespeito ao Congresso Nacional. Como é que nós, por maioria, aprovamos uma lei e 4 ou 5 dias depois vocês têm a ousadia de mandar uma medida provisória? Esse foi o termo. Uma ousadia de vocês mandarem uma medida provisória alterando a lei recentemente aprovada. Perceba a proximidade da numeração. Isso foi dito numa reunião de líderes no Congresso Nacional. Bom, a Receita Federal, que foi a patrocinadora da norma, o Ministério da Fazenda,
deu suas justificativas, a medida provisória foi em parte aprovada, a maior parte foi rechaçada, né? E houve, então, a consolidação do sistema que orienta atualmente o novo sistema, a 11.727 e 11.827, que estão na 10.833. Qual é a base desse novo sistema? Uma proporcionalidade e capacidade contributiva. Atenção aos princípios da proporcionalidade e capacidade contributiva. Quer dizer, teoricamente, quem pode praticar um preço maior teria a incidência de um tributo um pouco maior.